Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você com exclusividade quanto que o Corinthians quer pagar, a forma de pagamento, inclusive a entrada, o valor da entrada que o Corinthians pretende dar e ofereceu ao Santos Laguna para tentar se livrar do transfer ban no caso Félix Torres. Vou te trazer informações exclusivas. Vamos também falar sobre Gui Amorim. O jogador já iniciou tratativas para renovar contrato com o Corinthians. O Corinthians está atento, já que ele é agenciado pela mesma empresa do Furquim e interessa também ao Grupo City e ao Bahia. Vou te contar os detalhes, houve conversa inclusive com o pai do jogador. Vamos ainda falar sobre Cauê Furquim, como que está a confiança do Corinthians, o trabalho do Corinthians para tentar reverter o quadro. O Corinthians que perdeu o jogador, já que o Bahia pagou a multa rescisória nacional. E ainda nesse blend de informações, quando volta o Yuri Alberto? Estão falando em 3 meses? Vou te contar essa história agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vamos falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista nesse vídeo, tá? Primeira coisa para a gente falar, né? O caso Cauê Furquim, né? Existe, né, alguma chance do Corinthians reverter a situação envolvendo, né, o Cauê Furquim? Claro que existe, né? O Corinthians está trabalhando para isso, né? Não vou falar para você que existe uma confiança, porque é questão de lei, né? Existem aí a lei para julgar o caso, e o Corinthians, né, já acionou a FIFA, já acionou a CBF, tá? Comunicando ali os órgãos competentes, né, a entidade máxima do futebol, também a CBF, para tentar reverter esse caso, alegando que o Bahia, né, cometeu aliciamento. Ó, a base para cobrir a abordagem direta ao atleta, tá aí, ó, na regra nacional da CBF. O clube que pretende contratar um atleta deve informar por inscrito o clube atual antes de entrar em negociação, tá? Além disso, o jogador só está livre para assinar pré-contrato contra o clube nos últimos 6 meses, tá? Então não é o caso do Furquim, não faltava 6 meses para terminar o contrato dele. Então, o Corinthians entende que se enquadra aí no aliciamento, segundo, né, a regra nacional da CBF, que simplesmente copiou a regra internacional da FIFA, tá? Que diz aí, ó, a mesma coisa. Um clube que pretende concluir contrato com um profissional deve informar o clube atual por escrito antes de iniciar as negociações. O atleta só é livre para assinar com outro clube se o contrato expirar ou estiver a 6 meses de expirar. Então, ó, a lei da CBF, na regra da CBF, ela copia a regra, tá, da FIFA. E tem também a Lei Geral do Esporte que diz a mesma coisa, gente, tá? Ó, ontem eu, né, já passei isso para vocês, tá? Enfim, até para o blend não ficar muito longo, então o Corinthians se baseia na regra nacional da CBF, na regra internacional da FIFA e na Lei Geral do Esporte, alegando que o Bahia não podia entrar em contato direto, né, com o jogador e pagar a multa rescisória. Enfim, no Corinthians há esperança sim, tá? Não vou falar que é confiança, mas há esperança de reverter, né, a situação e contar também, claro, né, uma fonte me apurou, uma fonte me disse que eu apurei, tentar contar com a vontade do jogador, né, de entender toda a repercussão negativa que deu e recuar, né, tentar voltar atrás nesse caso, né, e o Corinthians com base jurídica para tentar reverter essa situação. Deixa o like, comenta aqui embaixo. Você quer o Cauê Furquim de volta ou não? Você acha que o Corinthians consegue reverter isso? Eu quero o seu comentário aqui. Vamos seguir falando muito do Sport Clube Corinthians Paulista. E já que eu falei de Cauê Furquim, vou falar de Gui Amorim, tá? Jogador de 17 anos, do Sub-17 do Corinthians, camisa 10. Jogador aí que, né, tem números extremamente expressivos, tá? No Corinthians nessa temporada, tá? Para você ter uma ideia, ele tem 15 gols e 10 assistências em 30 jogos. Ninguém tem mais participação de gols do que o Gui Amorim, tá? Ele é da equipe Sub-17, tem 17 anos, tá? E o Corinthians já entrou em contato com o pai do jogador para tentar a renovação contratual. Aliás, né, o Gui Amorim é mais destaque que o Cauê Furquim. O que pega, né? O Corinthians entrou em contato com o pai do jogador, eu apurei que o Corinthians não quer conversa com os agentes, porque o que pega é isso, o Gui Amorim, ele é agenciado pela mesma empresa do Furquim, e o Grupo City também quer o Gui Amorim, o Bahia quer tomar na mão grande um monte, né?
enfim, ou pelo menos para ou servir, quem sabe, de ponte, que é um dos argumentos jurídicos que o Corinthians está usando também. Agora, na questão do Gui Amorim, o Corinthians conta com a vontade do pai do atleta em permanecer, né? O pai, uma fonte do Corinthians me disse que o pai falou com eles hoje, disse que ficou espantado com o noticiário, que o filho seguiria o mesmo caminho do Cauê, e já avisou o Corinthians que não pretende sair. Tudo bem que os agentes do Furquim também falaram que tinham aceitado a proposta do Corinthians, que só não iam assinar porque o terceiro sócio estava na Europa. Né? A gente não sabe se dá para confiar, mas vamos dar um voto de confiança, porque é o pai do jogador, né, do Gui Amorim. Falou que na semana que vem se reúne com o Osmar Stabile, o Corinthians já vai dar um aumento considerável, falta um ano, né, para terminar o contrato dele ainda, mas o Corinthians vai adiantar, né, vai dar um contrato considerável para ele, deve dar um contrato até de profissional para poder aumentar mais, para não ter aquela concorrência na base, né? É o que ia fazer com o Cauê Furquim, quando se ofereceu para ele um contrato no profissional para dar um alto salário para ele, e vai fazer o mesmo agora com o Gui Amorim, mas esse o Corinthians conta aí com a vontade do jogador e do pai do atleta, que diz que quer permanecer no Corinthians, realmente tem propostas, inclusive do Bahia e do Grupo City. É isso. Gui Amorim, esse talvez fique no Corinthians. Comenta aqui embaixo, me fala o que você acha disso. Vamos falar do Yuri Alberto, tá? O Yuri Alberto é o seguinte, saiu uma nota aí da assessoria do jogador alegando que o atleta, que ele está muito triste com tudo que aconteceu e que ele só vai voltar aos gramados daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses, meu amigo, nós estaríamos falando de 15 de setembro, né? 15 de outubro, 15 de novembro, acabou o ano praticamente, não é? Não é essa a conta que se deve fazer. Eu conversei com fontes importantes que me falaram que no máximo 8 semanas, no máximo 2 meses, mas que pode até voltar antes, tá? Só para você ter uma ideia, né, no caso aí do Yuri, tá? A mesma cirurgia, né, que tirou o Gustavo Henrique dos campos e o Hugo, tá? O Gustavo voltou com 5 semanas. O Gustavo Henrique voltou com 5 semanas. Aqui teve a parada, por isso que ele não jogou. Teve a parada para o Mundial da FIFA. O Gustavo Henrique, com a mesma cirurgia, o mesmo problema, voltou com 5 semanas. E o Hugo, né, deve estar liberado na próxima semana, quando completam 4 semanas de recuperação. Então preste atenção, por isso que o canal Café de Setor, vocês ficam brincando, a boca do Samir fala, acontece, a profecia do Samir, essa é boa, essa é uma profecia boa, então já que vocês me tratam assim, foi o caso do Tite, lá tudo que eu aviso. Não acreditem nesse papo de 3 meses, tá? Ele vai voltar entre 5 e 8 semanas, tá? 4 e 8 semanas, então no máximo 2 meses, para a gente ficar bem, para a gente ser legal, tá? 2 meses. Por que divulgar esse papo de 3 meses? Não sei se é algo sentimental, não sei se é aquela coisa de querer voltar como um herói, voltar antes, mas o que eu quero passar para vocês é isso, tá? O Yuri Alberto deve ficar 2 meses fora, no máximo. 3 meses não vai ficar. Vamos aguardar, beleza? Vamos seguir falando do Corinthians, né, com informação exclusiva para você todo dia, né? Informação exclusiva não para, é no almoço com a Fiel, no café da Fiel, é no blend de informações. Olha só, vou te passar agora quanto que o Corinthians ofereceu de entrada, né, e num parcelamento aí para o Santos Laguna. Isso, segura essa. Olha só, Corinthians ofereceu ao Santos Laguna informação exclusiva, hein? Ninguém deu o valor exato. 30% de entrada e mais parcelas, tá? Não está definida ainda, né, em quantas parcelas, né, vai ser dividido aí, né, o valor da dívida entre Corinthians e Santos Laguna. O Santos Laguna, como eu já informei, de forma exclusiva, pela primeira vez, abriu as portas para o Corinthians, aceitou negociar, aceitou ouvir a proposta do Corinthians, e agora eu trago para você o valor, né, da entrada que o Corinthians, né, quer dar aí para se livrar do transferban e pagar essa dívida de 34 milhões. 30%, nós estamos falando de 10 milhões e 200 mil reais. É uma boa entrada, tá? E aí o Corinthians não vai poder parcelar em muitas, né? Eu acredito que vai ser umas 4 parcelas, tá? Mas as parcelas ainda, a quantidade não
não está definida de parcelas, mas a ideia do Corinthians é dar 30% de entrada ao Santos Laguna, que foi oferecido. Oferecido é uma coisa, né? Se o Santos Laguna vai aceitar é outra, mas eu estou te passando uma informação exclusiva importante. Corinthians quer dar 30%, achei bom a quantidade, tá? Para quem está quebrado, para quem está numa situação difícil, 30% de 34 milhões, né? Estamos falando de 10 milhões e 200 mil reais. Informação exclusiva para você aqui no canal Café do Setorista. Eu me esforço para dar uma boa notícia para você, torcedor corintiano, porque eu entendo, né? A gente fica com pressão alta de tanto BO, de tanto problema, de tanta notícia ruim. Comente aqui embaixo, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações.